vamos ter que encontrar a mesma resposta, né? Que é essa resposta aqui, se eu não me engano. Então, nós temos que encontrar essa resposta aqui que nós encontramos fazendo por equação característica. Então, por transformada de Laplace, eu vou ter o seguinte, eu sei que a transformada da derivada segunda é sy de s menos, melhor, s ao quadrado, sy de zero, menos y linha de zero. Aplicando as condições, vai ficar s ao quadrado, y de s, menos o y de zero é 1, então vai ficar s, e o y' é 5. Agora, se eu calculo a transformada de Laplace de y', isso aqui vai ficar sy de s menos y de zero. Então, sy de s menos y de zero, que é 1. Então, e aquilo que a gente já tinha visto, que o y, a transformada da função y é o próprio y de s. Portanto, né, nós vamos ter o seguinte. S ao quadrado. Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Então, S ao quadrado, y de s, menos s menos 5, menos 3, s, y de s menos 1, mais 4, y de s, igual a 0. Ok, então aqui nós temos que isolar o y de s. Se eu isolo o y de s, né, o que vai sobrar? O que vai sobrar? S ao quadrado, menos 3s, mais 4. Vai sobrar exatamente. Igual, passa para o outro lado. O s, que era negativo, passa positivo. O menos 5, só que aqui eu tenho menos 5, e só que esse menos 5 vai se juntar com esse mais 3, né? Eu tenho aqui menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Então, passa para cá, mais 2. Né? Que eu juntei esse menos 5 com esse menos 3. Né? Tá. Então, agora eu quero isolar o y de s, então, dessa maneira, o meu y de s vai sobrar para s mais 2 sobre s ao quadrado menos 3s mais 4. E, portanto, a gente já sabe que a solução é a transformada inversa de s mais 2, s ao quadrado, menos, né, Celso, mais 4. Vou escrever isso aqui bonito, porque isso aqui tá feio. Tá? Então, tá. Bom, aí vocês vão estar pensando, bom, mas o professor sempre fala que a primeira coisa a fazer é olhar para o denominador, mas esse denominador a gente já sabe que ele tem raízes complexas. E agora o que fazer? Quando nós temos raízes complexas, nós temos que partir para completar o quadrado. Como assim? Então, a gente já sabe que aqui temos raízes complexas. Então, nós temos que completar o quadrado. Então, vamos lembrar do que eu estou falando, né? Lá da aula de geometria analítica, né? Lá na aula, no finalzinho da disciplina, no apagar das luzes, a gente fala lá das parábolas e das elipses. Né? E aí lá a gente faz um esquema de completar quadrados para obter a equação da parábola e da elipse. E esse esquema, ele é assentado no produto notável. Então, se eu tenho s ao quadrado menos 3s mais 4, nós vamos ter que colocar, né? Nós temos que reescrever isso aqui de maneira que apareça um produto notável. Então, a gente sabe que aqui no meio tem 2AB. Então, eu vou ter que pegar esse menos 3 e dividir por 2. Então, se eu dividir o menos 3 por 2, eu vou ficar com menos 3 meios. Sim! E se eu vou ficar com menos 3 meios,
eu vou ter que ter um quadrado aqui. Então, eu vou pegar esse menos 3 meios e vou levar ao quadrado. Então, menos 3 meios ao quadrado é 9 quartos. Então, eu vou reescrever s ao quadrado menos 3s, né? Mais... Eu chamei o ponteiro para pegar a caneta e não mudei a cor, né? Mais 9 quartos. Se eu vou acrescentar 9 quartos, eu vou tirar 9 quartos, né? Para a gente não perder o balanço, né? Não muda nada, somar 9 quartos e tirar 9 quartos. Mais 4. Então, se eu pegar, né? Se eu pegar essa parte aqui, o que vai acontecer? Eu posso agora escrever desta maneira. Ou seja, eu posso escrever desta maneira, neste sentido aqui. Ou seja, S menos 3 meios ao quadrado. Né? Porque se eu tenho S menos 3 meios ao quadrado, vamos fazer esse caminho de volta. Vai ficar S ao quadrado mais 2 vezes S vezes B. Mais 9 quartos. Então, o 2 simplifica com 2, sobrou menos 3S. Ok. E agora eu tenho que fazer essa continha aqui, né? Menos 9 quartos mais 4. E isso vai dar quanto? Isso aqui vai ficar... Vamos botar aqui, mais... Denominador 4, menos 9 mais 16. Então... 3 meios ao quadrado, mais 7 quartos. Então, o nosso denominador, né, nós começamos aqui e concluímos que a gente pode reescrever esse polinômio desta maneira. Tá? Então, tá. Como assim? Então, o que a gente tem? Tem S mais 2, S ao quadrado, menos 3S mais 4. Isso aqui nada mais é do que S mais 2, S ao quadrado, ou melhor... Então, S menos 3 meios, mais 7 quartos. Então, a gente pode reescrever dessa maneira. E aí nós vemos o seguinte, como aqui em cima, nessa fração, eu tenho uma soma, eu posso fazer S menos 3 meios, mais a transformada de 2 sobre S 7 quartos, certo? Então, só brincamos com o processo algébrico. Tá. O que nós temos aqui? A partir de agora, nós vamos ter que aplicar a tabela de transformada de Laplace. Então, a partir daqui, nós temos que olhar para a tabela. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver se eu trago a tabela para colar nesse canto aqui. Tá. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos trazer a tabela. Já abro ali para vocês. Deixa eu só... Já vou botar a tabela. Tá. Então, vamos colocar a tabela. Se eu olhar para a tabela, tá? Se eu olhar para essa tabela,
que eu tenho? Se eu olho para essa tabela aqui, nós vamos ter que aplicar algumas transformações, vamos ter que aplicar algumas dessas propriedades, né? Então, basicamente, nós vamos aplicar a propriedade 3. Por quê? Porque na propriedade 3 eu tenho um deslocamento da variável S. Né? Então, a gente pode observar que eu tenho um deslocamento da variável S aqui e eu tenho um deslocamento da variável S aqui. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Já vou abrir para vocês. Aqui no cantinho. Tá. Então, tá. Beleza. Então, dessa maneira aqui, nós vamos trazer lá o problema que nós tínhamos. Então, se eu tenho S menos 3 meios ao quadrado mais 7 quartos. Se eu olho para essa propriedade aqui, né, eu estou vendo que eu tenho um deslocamento de 3 meios. Só que esse deslocamento ele não ocorre em todos os S, ele só ocorre nesse S, não ocorre no S de cima. Então, eu vou ter que fazer o deslocamento no S de cima. Então, vai ficar S menos 3 meios mais 3 meios. Né? Vamos botar aqui de uma corzinha diferente. Esse tipo de procedimento, lá no trabalho de vocês, aparece. Certo? Esse tipo de procedimento aparece e vocês vão ter que saber lidar com isso. Tá? Então, eu vou botar menos 3 meios e mais 3 meios. Agora, tá em... Vamos botar aqui. Tá, então, e aí vai ficar S menos 3 meios mais 7 quartos. Então, o que acontece? Eu vou ficar com S menos 3 meios, essa fração aqui, mais 7 quartos, mais... Bom, esse 3 meios aqui, ele é uma constante, ele pode vir para frente do operador da transformada. Ficou S menos 3 meios ao quadrado mais 7 quartos. Tá. Então, agora, nós temos o deslocamento de menos 3 meios no S, em todos os S's. E aí, então, eu posso aplicar a propriedade 3. Então, podendo aplicar a propriedade 3, o que vai acontecer? Bom, olhando sempre nesse sentido aqui. O que vai acontecer? Se eu tenho menos 3 meios, então vai ficar E na 3 meios de T. Né? Da transformada de S ao quadrado, mais 7 quartos. Mais 3 meios de E na 3 meios de T. S ao quadrado, mais 7 quartos. Então, quando eu venho para cá, eu vou tirar o deslocamento. Né? Então, tirando o deslocamento, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ir para a tabela do... essa aqui foi a tabela B. Então, eu vou pegar a tabela A. Então, vamos lá. Tá, vamos pegar a tabela A. Se eu for pegar a tabela A... Então tá, então vamos ver aqui, vou botar aqui a tabela A. Tá. Então tá, então vamos compartilhar.
Tá, então eu fui lá na tabela A e peguei então peguei essa parte da tabela A. E aí, quando eu olho para essa parte da tabela A, o que eu vejo? Que essa primeira parcela, ela se combina com o cosseno. Então, vai ficar E na 3 meios de T, e isso se combina com o cosseno. Lembrando que o meu cosseno é A ao quadrado. Então, quer dizer que o meu A ao quadrado dessa tabela aqui é 7 quartos. Portanto, o meu A é raiz de 7 sobre 2. Então, quando eu olho neste sentido aqui, eu vou ficar com cosseno de quem? De raiz de 7 sobre 2, T. Já não fica parecidinho que a gente tem lá? Ah, já tinha feito isso. 3 meios de E na 3 meios de T. Nesse sentido aqui, o que vai acontecer? Vai ter um seno de raiz de 7 sobre 2. Porém, tem um problema aqui. Que aqui em cima tem um A, não é 1. Aqui tem 1. E aqui em cima deveria ter, né, raiz de 7 sobre 2. Então, nós temos que fazer isso. Eu tenho que ter aqui em cima raiz de 7 sobre 2. Tal qual tem aqui, uma vez raiz de 7 sobre 2, raiz de 7 sobre 2. Só que se eu multiplico lá dentro por raiz de 7 sobre 2, lá fora eu tenho que fazer 2 sobre raiz de 7. Né? Tem que fazer essa compensação. Né? Tal qual a gente faz lá na integral. Então, desta maneira, né, isso aqui vai ficar 2 raiz de 7 vezes quem agora? Vezes... Opa. Vezes o seno de quem? O seno de raiz de 7 sobre 2t. Ok, então a gente pode simplificar esse com esse e vai ficar E na 3 meios de t, cosseno do raiz de 7 sobre 2, mais 3 raiz de 7, seno da raiz de 7 sobre 2 vezes t. Ok. Ah, professor, mas tem um problema que esse 3 raiz de 7 não dá a mesma resposta. É verdade, mas é porque nós só trabalhamos com esta parcela aqui. Então, essa parcela aqui. Está faltando a parcela 2. Nós temos que olhar para a parcela 2. Então, essa aqui foi só a parcela 1. Então, nós temos que ir agora para a parcela 2. Na parcela 2, nós tínhamos 2, S menos 3 meios, mais 7 quartos. Tá, mas esse aqui é mais simples, né? Porque vai ficar com 2. E na 3 meios de T, porque isso aqui já ficou. Né? A gente já viu esse comportamento aqui nessa resposta aqui, né? De quem? Da transformada de 1 sobre S ao quadrado mais 7 quartos. Então, nós temos um problema bem parecido com o que a gente acabou de falar ali, né? Que nós vamos precisar multiplicar aqui em cima por raiz de 7 sobre 2 e lá fora por 2 raiz de 7. E aí nós temos o quê? 2 vezes 2, 4 raiz de 7. Opa. Eita, esse ponteiro do Excel aqui, do PowerPoint me... Então, agora sim. 4 raiz de 7 e na 3 meios de T da transformada. Não preciso colocar aquilo ali, né? Já vamos colocar direto. Uh, 3 meios de seno
de raiz de 7 sobre 2t. Então, agora, né, lembrando, então, retomando, que o y de t é A1 mais A2, nós vamos ter o seguinte, que meu y de t é 3 meios cosseno, então é esse resultadinho aqui. Então, é e na 3 meios de t, cosseno de raiz de 7 sobre 2t, mais 3 raiz de 7, e na 3 meios de t, seno de raiz de 7 sobre 2t, mais 4 raiz de 7, e na 3 meios de t, seno de raiz de 7 sobre 2. Então, aqui está A1 e aqui está A2. Quando eu junto tudo isso, somando tudo isso, olha só que coisa mais linda. Então, chegamos a cosseno, raiz de 7 sobre 2. Né? E aqui eu tenho o seno, né? Então, vai ficar quanto? 3 mais 4 dá 7 sobre raiz de 7, seno da raiz de 7 sobre 2 vezes t. Olha só que legal. Nós chegamos à mesma resposta. Né? Exatamente a mesma resposta. Tá? Exatamente a mesma resposta. E lembrando que o 7 raiz de 7, a gente já tinha visto, corresponde à raiz de 7. Então, chegamos à mesma resposta. E aí, fazendo por transformada de Laplace, né, que aqui pareceu ser um pouquinho mais trabalhoso, mas não sei se seria tanto, nós encontramos a mesma resposta que se nós tivéssemos feito usando a equação característica. Tá, aqui talvez a característica foi mais rápida, né? Então, seria melhor resolver pela característica. Porque nós temos uma equação homogênea, a equação homogênea elas são mais queridas, né? O problema é quando nós temos uma coisa dessa. Né? Eu comecei a fazer esse problema aqui, por variação de parâmetros, daí depois eu vi que faltava faltaria multiplicar, teria que ter um 2, aqui deveria que ser 2t para eu poder mostrar para vocês, sei lá, pelo Symbolab, né? Tá, daria para fazer assim, não dá para fazer, variação de parâmetros, né? Mas resolver as integrais que vão envolver aí no meio não é um trabalho querido. É melhor fazer por transformada de Laplace. É melhor sofrer na transformada de Laplace. Tá? Então, enfim, é esse o karma. Então, é o que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com a transformada de Laplace. Se fôssemos fazer por variação de parâmetros, até eu posso fazer um exercício com variação de parâmetros, até eu estou espichando para ver se eu acho um livro, tá? Ele tem um livro, para a gente fazer isso. Mas daí eu vou pegar um outro exemplo, porque esse exemplo não é um exemplo didático para fazer por variação de parâmetros, e esse tipo de problema também nem colocaria num trabalho para vocês, né? Porque já tem gente pensando, ele pode botar num trabalho de recuperação, num grau C. Nem sonhando. Porque isso aí, variação de parâmetro sem chance. Os próximos semestres eu quero ver se eu faço esse trabalho braçal todo com o Silab. Né? Eu quero preparar para organizar isso, mas vamos ver se... Eu sei que dá para fazer com o MATLAB. Eu vi alguns tutoriais assim por cima do Silab, né? Mas eu não mexi no Silab para ver como isso funciona. No MATLAB dá para fazer transformada inversa, fazer uma série de coisas bem legais. Tá. Então tá. Então, seguindo a mesma lógica,
se eu tenho a derivada, a transformada, nós temos que aplicar a transformada de Laplace. Eu vou aplicar, eu vou ser já direto. A transformada de Laplace né? Seno de t. Tá. Então, a transformada da derivada segunda, s ao quadrado, y de s, menos s, y de zero, menos y' de zero. Então, essa aqui é a transformada da derivada segunda. Mais 4. Agora vou para a transformada da derivada. S, y de s, menos y de zero. Mais 8, y de s, igual à transformada do seno. A transformada do seno é 1 ao quadrado. É 1 sobre... tá aqui, né? A transformada do seno. Se é seno de t, é 1 sobre s ao quadrado mais 1, né? Tá. Beleza. Então, vamos agora aplicar as condições, né? Aplicando as condições, eu vou ter s ao quadrado, y de s menos. Quanto é o y de zero? Y de zero é 1. 1 vezes s, s. O y' é 0. Tá. Mais 4. O y de zero é 1, então vai ficar... mais 8y de s, 1s ao quadrado mais 1. Tá. Então, eu vou isolar o y de s. Isolando o y de s, eu vou ficar com s ao quadrado, mais 4s, mais 8. De novo. E vai ser assim. Tá? Vou usar a palavrinha mágica, sempre. 1 sobre s ao quadrado, mais 1. Menos s, passa mais s. Menos 4, passa para lá, mais 4. Então, se eu quero isolar o y de s, eu vou ficar com y de s igual 1 sobre s ao quadrado mais 1, s ao quadrado, mais 4s, mais 8, mais s mais 4, mais 8, né? Posso colocar, eu coloquei tudo sobre o mesmo denominador, s mais 4 sobre... enfim. Ok. Então, agora, nós temos um trabalho que é o seguinte, que é um trabalho bem legal, para não dizer chato, que é abrir isso aqui em frações parciais. Quatro s mais 8. Ok. Mais a transformada inversa. Tá. S mais 4, S ao quadrado, mais 4S, mais 8. Ok. Então, nós temos agora que calcular duas transformadas inversas. Então, eu vou pegar a transformada azul e eu vou pegar a transformada verde. Então, vamos para azul. Para calcular a transformada azul, nós temos 1 sobre s ao quadrado mais 1, s ao quadrado mais 4s mais 8. Tá. Você vai me perguntar o seguinte, tá, mas a gente já sabe que isso aqui tem raiz complexa. Tá? A gente já sabe que essa aqui também tem raiz complexa.
Então, nós temos um pepino. Eu não posso decompor esse denominador em polinômios de primeiro grau, é tudo complexo. E esse aqui eu também não posso decompor em polinômio de primeiro grau, porque isso aqui também é complexo. Então, a gente tem um trabalho, assim, bem trabalhoso. Por quê? Se aqui embaixo eu tenho um polinômio de segundo grau, aqui em cima eu vou ter que ter um polinômio de primeiro grau, né? Um grau a menos. Da mesma maneira, eu vou ter que ter um polinômio de primeiro grau aqui em cima. E aí, então, nós temos quatro constantes, A, B, C e D. Beleza. Então, tá. Se eu somar o meu lado direito, o que vai acontecer? Na hora que eu somar o lado direito, esse denominador vai multiplicar esse numerador. Então, vai ficar AS mais B, S ao quadrado mais 4S mais 8, mais S ao quadrado mais 1, CS mais D. Tá. Então, dessa maneira, o que nós temos? Tá. Então, dessa maneira, o que nós temos? Bom, nós vamos ter que descobrir quem é o A, então, o objetivo, quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D. Tá. Então, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Bom, vamos para o próximo slide. Então, vou botar aqui. Vamos escrever o que nós tínhamos. 1 é igual a S mais B, S ao quadrado, mais 4S mais 8, mais CS mais D, S ao quadrado mais 1. Tá. É o que nós tínhamos aqui. Bom, aqui eu vou fazer um pouco diferente do que atribuir valores para o S. Se eu atribuir valores para o S, eu vou ter que ter atribuir 4 valores, né? Se eu atribuir valores para o S, vou ter 4 valores para o S. E aí eu vou cair num sistema 4x4, porque eu vou ter que ter 4 equações, porque eu tenho 4 incógnitas. E eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Pode fazer atribuindo 4 valores, tendo uma equação, um sistema 4x4. Pode, cada um faz da maneira que acha mais interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse AS mais B e multiplicar por S. Eu vou pegar o meu AS mais B e vou multiplicar por 4S. Eu vou pegar o AS mais B e vou multiplicar por 8. Tá? Eu vou multiplicar o CS mais D por S ao quadrado. E eu vou pegar o CS mais D e vou multiplicar por 1. Tá. Então, a partir daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar por interesses. Melhor, por potências. Aqui. Que potências? Aqui eu vou ter uma potência ao cubo, porque eu tenho AS vezes S ao quadrado, eu vou ter uma potência ao cubo, S ao cubo. Onde é que mais eu tenho S ao cubo? AS vezes S ao quadrado. Eu vou ter S ao cubo. Então, peguei o AS ao quadrado, vezes AS vezes S ao quadrado, AS ao cubo. CS vezes CS ao quadrado, CS ao cubo. Deixei para um cantinho. Guardei ele nesse cantinho. Tá, se tem um cubo, é bem provável que tenha um quadrado. Exatamente, porque B vezes S ao quadrado vai dar BS ao quadrado. AS vezes 4S vai ficar
4AS ao quadrado. O DS. Todo mundo aqui tem um S ao quadrado. Então, se eu tenho S ao cubo, S ao quadrado, eu tenho quem tem só S. Tem? Tem. Então, vai ficar 4B. 8A. Né? Quem mais que tem só um S? E o Czinho. E quem não tem S? Bom, quem é que não tem S? O 8B e o D. Tá aqui. Então, temos aqui todo mundo, né? Então, eu tenho... Vamos só dar uma revisada. Quem tem S é o cubo. O AS e o CS. A e B. Quem tem S é o quadrado. B. O 4A. E o D. Quem só tem um S? Quem só tem um S é 4B. É o 8A. E é um C. E quem não tem S é o 8B e um D. Ok. Então, quando eu organizei dessa maneira, como é que eu posso resolver isso para descobrir quem é o A, B, C e D? Por um dispositivo lá dos polinômios que a gente chama de identidade de polinômios. Né? O que eu sei? Que eu tenho essa igualdade. Se eu tenho essa igualdade aqui, isso quer dizer que eu tenho um polinômio, o que está do meu lado direito é igual ao que está do meu lado esquerdo. Então, só que o que está do meu... Então, eu posso igualar as coisas, né? Então, desse meu lado direito, desse meu lado esquerdo, é como se eu tivesse 0S ao cubo, né? 0S ao cubo, mais 0S ao quadrado, mais 0S mais 1. Então, esse 1 solitário aqui é como se eu tivesse isso aqui. Né? Então, esse 1 solitário é a mesma coisa que isso aqui. Então, eu tenho 0S ao cubo, 0S ao quadrado, 0S mais 1. Então, eu posso pegar e igualar esse 0 aqui com esse A mais C. Então, eu vou ficar com A mais C igual a 0. Então, esse daqui igualou com esse. Este daqui igualou com esse. Então, vai ficar B mais 4A mais D igual a 0. Esse daqui eu posso igualar com esse. E aí vai ficar 4B mais 8A mais C igual a 0. E por fim, eu posso igualar esse 1 com esse solitário aqui. Então vai ficar 8B mais D igual a 1. Professor, mas de novo caímos no sistema 4x4, 4 variáveis, 4 equações. Sim, mas ele é um sistema que a gente não precisaria resolver ele por escalonamento, por exemplo. A gente pode ser mais rápido. Como assim? É só a gente pegar nesse sistema isso aqui. Eu tenho A mais C igual a 0. Então, eu sei que o A é igual a menos C. Então, desta maneira, eu tenho... eu posso reduzir e ter o seguinte. Tenho B menos 4C mais D igual a 0. Tá. E aqui embaixo eu vou ficar com 4B mais 8 menos 8, né? Menos 8. Vou escrever isso aqui mais bonito. Então, daqui eu tiro B menos 4A mais D igual a 0. Aqui, 4B é 8A, então vai ficar menos 8C mais C igual a 0. Aqui a gente já pode diminuir coisas, né? 4B menos 7C igual a 0. Então, nós podemos diminuir mais coisas ainda. Nós podemos diminuir, dizer que... deixa eu ver. Posso dizer que 4B é igual a 7C. E aí eu posso dizer que B é igual a 7 quartos vezes C.
Ok. Então, temos aqui B igual a 7/4 de C. Então, já podemos... Será que nós podemos fazer alguma coisa? Não, não podemos ainda fazer muitas coisas. Mas nós já temos o seguinte. Aqui. Nós já vamos reduzir para duas equações. Né? Nós já temos duas equações. Menos 4, que era 4A, menos 4C. Por que eu já tenho duas equações? Porque agora eu sei que o B é 7/4 de C, eu posso substituir aqui, e vai ficar uma equação em C e D. E aqui eu já tenho uma equação em C e D, vai ficar quanto? Vai ficar 8 vezes 7/4 de C mais D igual a 1. Então, vai ficar 8 vezes 7, isso dá 56 quartos. Eu poderia simplificar isso aqui, vai ficar 14, né? Por que eu vou fazer isso em 14 quartos? 14C. 14C. 14C mais D igual a 1. Então, dessa maneira, eu vou ter essa equação aqui. E eu vou pegar essa equação aqui. E vou ter algo mais simples, né? Então, vamos lá. Então, se eu tinha B menos 4C mais D igual a 0, mas o B é 7/4 de C, então vai ficar 7/4 de C menos 4C mais D igual a 0. Então vai ficar 16. Vai ficar 7C menos 16C mais D igual a 0. E isso aqui, então, 9 menos 9C mais D igual a 0. Então, eu tenho o seguinte sistema. Eu tenho menos 9C sobre 4 mais D igual a 0. E eu tenho o outro sistema, que é 14C mais D igual a 0. Né? Então, tá. Só deixa uma coisa, porque eu fiz esse problema agora de tarde e eu achei... O sistema ele me deu um númerozinho um pouco diferente. Deixa eu ver. É que eu fiz o C 4 terços, 4 sétimos de P. Ah, tá. É que eu fiz esse aqui, o contrário. Eu fiz, era 7/4, tá. Tá, eu fiz pelo... Eu tinha feito... Eu fiz B igual a 7/4 de C, né? E aqui na minha resolução eu fiz C igual a 4 sétimos, tá? Então, vamos aqui para o sistema... Tá aqui. Então tá, vamos ver. Então, se eu fizer... Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 1. Então, se eu multiplicar isso por menos 1, vai ficar 9C sobre 4 menos D igual a 0. 14C mais D igual a 0. Aí nós vamos descobrir quanto vale o C. Então, vai ficar 9 quartos positivo mais 14. E isso dá 65 sobre 4 vezes C. Só que tem um detalhe, né? Aqui é 1. Aqui é 1. Tá. Igual a 1. Portanto, o C é igual a
4 por 65. Agora sim, tá? Mesmo resultado. Beleza. Descobrimos um valor. Se eu descobrir que o C é 465, eu consigo descobrir quanto vale o D. Né? Então, eu posso pegar, por exemplo, essa equação aqui, né? Eu posso pegar 9C sobre 4 igual a D. Ou seja, o D vai ser quanto? 9 quartos vezes 4 sobre 65. Ou seja, o D é 9 sobre 65. Né? Então, o meu D é 9 sobre 65. Tá. Então, o C está calculado, o D está calculado. Vamos lá. Então, falta o A e falta o B. Bom, eu já descobri quanto vale o C. Se eu descobrir quanto vale o C, eu já sei quanto vale o A, né? Então, se o A é menos C, então o A vai ficar menos 4 sobre 65. Já descobri quanto vale o A. Agora eu vou descobrir quanto vale o B. Né? Falta o B, né? Então, e o B é 7 quartos de C. Então, é 7 quartos de C. Ou seja, 4 sobre 65. Simplifica, simplifica. 7 sobre 65. Tá aqui. Né? Tá aqui. Então, nós já descobrimos o A, o B, o C e o D. De quem? Desse problema aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou botar de novo. Então, a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1, S ao quadrado mais 4S mais 8, vai ser... Bom, se nós olharmos para essa parte em azul aqui, nós temos AS mais B. Então, o A é menos... Vou fazer diferente. Vou escrever de uma maneira mais... Vou trazer toda aquela informação para cá, que daí parece que não vai parecer que tá tudo jogado. Então, tá. S ao quadrado mais 1, 18S mais 32 é igual a S mais B mais CS mais D mais 32. Tá. Então, o A nós já vimos que era menos 4 sobre 65. Então, é igual a menos 4 sobre 65S. Mais o B. O B é 7 sobre 65. Mais o C. O C é 7 sobre 65. O D é 9 sobre 65. Então, se eu for calcular a transformada inversa de tudo isso aqui, eu vou ficar com menos 4 sobre 65 mais 7 sobre 65 mais... aqui é S ao quadrado, mais 8S, mais 32. Aqui vai ficar 765. Aqui é S, né? Botei C. Então,
S sobre S ao quadrado mais 8S mais 32 mais 965 de 1S ao quadrado mais 8S mais 32, tá? Então, já começamos a ver da onde que saiu aqueles 65 da resposta. Tá? Então, é um processo, né? A gente tem que sentar, um processo trabalhoso, tá? E botando mão na massa. Não é de uma hora para outra. Ah, professor, isso é muito difícil. Tem uma maneira mais fácil? A resposta é que essa é a maneira mais fácil. Tá? Abrir por variação de parâmetros, vocês vão cair numa integral. Que, né? Prefiro não comentar. Fale. Pode voltar no primeiro slide lá, só uma duvidazinha bem lá no início. Esse mais 4 da parte de baixo, da onde que veio esse mais 4? Da última, aqui no final à direita. Você está falando desse aqui? Só pegar a cor certa. Então, nós tínhamos essa situação aqui. S mais 1 mais 4S mais 8 igual a S mais B mais CS mais D, S ao quadrado mais 4S mais 8. Tá. Então, pegando o que nós tínhamos encontrado no slide anterior, então, o A é menos 465 de S, mais B, que é 765, S ao quadrado mais 1, mais o C. O C é 465, mais o D. O D é 965. Tá. S ao quadrado mais 4S mais 8. Ok. Então, se eu for aplicar a transformada inversa, né? Se eu for aplicar a transformada inversa da parte 1, eu vou ficar com menos 465 de S sobre S ao quadrado mais 1. Vou apagar e escrever isso aqui de forma bonita, né, professor? Isso aqui tá... Tá. Então. Menos 465, transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 1. Tá. Mais 765, transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1. Então, isso aqui já é simples, é a transformada de tabela. Mais 4 sobre 65, transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 4S mais 8. Mais 965 de 1S ao quadrado mais 4S mais 8. Então, esse daqui é tranquilo. Agora, esse lado de cá já não é nem tanto, porque nós temos o problema de que o S ao quadrado mais 4S mais 8 não é um polinômio que se dá para decompor, né? Ou seja, um polinômio que tem algumas peculiaridades, né? Ou seja, ele tem raiz negativa e tarará, tarará. Nós vamos ter que completar o quadrado. Só que S ao quadrado mais 4S mais 8, né? A gente pode ver o seguinte, esse 4, se eu divido ele por 2, dá 2. Então, se eu fizer 2 ao quadrado, eu vou ficar com S ao quadrado mais 4S. E aí eu vou somar e subtrair. Eu vou somar 2 ao quadrado, que é 4, e vou subtrair 2 ao quadrado, que é 4. E aí eu vou ficar com mais 8. Então, se eu pego isto aqui, eu vou ficar com S
mais 2 ao quadrado, e menos 4 mais 8, isso dá mais 4, né? Ou seja, isto aqui corresponde a isto, e isto aqui corresponde a isto. Então, nós caímos naquela história de que nós temos que ter um deslocamento. Sim. Então, nós temos esse problema do deslocamento. Então, tá. Então, vamos adiante. Então, já vou tomar as transformadas inversas. Menos 465. Menos 465. Transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 1 é cosseno. Cosseno de T. 1 sobre S ao quadrado mais 1 é seno de T. Mais T sobre 65 é seno de T. Mais, agora esse 4 sobre 65. Tá. Aqui nós vamos ter alguns problemas. Então, vai ficar S sobre... Opa. S ao quadrado mais 4S mais 8, né? Eu vou substituir isto por S ao quadrado, S mais 2 ao quadrado mais 4. Né? Então, vai ficar S mais 2 ao quadrado mais 4. Mais ou menos alguém. Mais 965, né? Mais 965. Transformada inversa de... era 4, né? Não, é 1 ali. Aqui é 1. 1. Né? 1 de S mais 2 ao quadrado mais 4. Ok. Tá. Então, o que acontece agora? Então, nosso problema aqui está nessa história de ter que completar o deslocamento para que a gente consiga ter a transformada. Então, vamos lá. Vamos botar uma outra corzinha. Então, aqui eu vou ter que somar 2 para completar com esse aqui, mas eu vou ter que tirar 2, o que vai gerar uma outra fração, né? Para nossa alegria. Então, tá. Então, nós vamos ter o seguinte. Eu vou trazer isso para cá. Então, 465 da transformada inversa de S mais 2 sobre S mais 2 ao quadrado mais 4. Isso aqui, então, vai ficar 465. Pela propriedade B3, né? Nós temos o seguinte. E na menos 2t, né? E na menos 2t. Deixa eu ver. Menos 2t. Da transformada inversa de S ao quadrado mais 4. Ou seja, 465 e na menos 2t, cosseno de 2t. Ok. Então, feito isso. Só que eu peguei só essa parte aqui. Ainda tem quem? 465 vezes menos 2, porque eu tenho esse menos 2 aqui. Da transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 2, melhor. Até que esse 2 aqui, ele é providencial. Já vou mostrar para vocês. Né? Só que esse sinalzinho de menos vai ter que vir para fora, e aqui eu vou deixar esse 2. E eu não apaguei o quadrado que eu tinha que apagar, né? Porque... Então, vai ficar S mais 2 ao quadrado, mais 4, né? Eu estou, então, considerando essa fração aqui, que eu abri agora em duas, uma fração S mais 2 sobre S mais 2 ao quadrado, e menos 2 sobre S mais 2 ao quadrado mais 4. Tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. De novo, vou pegar um ponteiro para apagar. Tá.
Então, ficou menos 465. Isto aqui, então, de novo, pela mesma B3, eu tenho E na menos 2t, transformada inversa, né, de 2 sobre S ao quadrado mais 4. Então, esse 2 aqui, ele é providencial, porque se aqui eu tenho A ao quadrado, então aqui eu tenho A. E aí, então, eu tenho menos 465 E na menos 2t, seno de 2t. Então, esta minha fração, ela gerou isso aqui. E aí, ela soma, então, 4,6, ela soma isso aqui. Então, o que nós já temos? Vou pegar a caneta. Então, nós temos já menos 465 cosseno. Ai, professor. Eita! Agora eu comecei a brigar com a caneta. Caneta. Menos 465 cosseno de t mais 765 seno de t. Aí eu vou entrar com essa parte aqui, né? Mais 465 e na menos 2t, cosseno de 2t, menos 465 e na menos 2t, seno de 2t. Ok. Agora ainda está faltando esta parte aqui. Então, vamos lá. Então, é um trabalhinho bem querido. Ainda tinha bastante. Vamos pegar mais folhas. Estou buscando mais folhas. Tá. Então, beleza. Então, dessa maneira, né, o que nós vamos fazer? Então, nós já temos... Bom, nós temos esse resultado, e aí nós temos que agora, então, começar a calcular essa parte aqui. Então, mais... Opa. Vamos pegar o ponteiro. Então, e a cor certa. Então, mais, né, 965. Bom, o que acontece aqui? Temos que ver o seguinte. Aqui eu tenho 4, né? Então, aqui em cima eu teria que ter 2. Então, se eu vou ter 2 aqui, eu vou ter que ter lá fora 1 sobre... Tem um negócio aqui do Teams que não deixa eu escrever. Tá, não. Então, aqui. Aqui. 1/2. Então, eu vou, para eu completar o 2 aqui, lá fora tem que botar 1/2. Então, vai ficar 1/2. De quem? Do E na menos 2t de seno de 2t. Então, dessa maneira, vai surgir lá fora o 65 vezes 2 vai ficar o 130, né? Então, vai surgir o 130. Então, vamos continuar aqui na luta. Então, menos 465 cosseno de t mais 765 cosseno de... Cosseno não, né, professor? Seno. Apaga. Seno. Mais 465. Tá, só que o que nós
temos o seguinte, tá? Não, ainda não. 465. E na menos 2t, cosseno de 2t. E aí, só que agora eu tenho o seguinte, eu tenho menos 465 e 9/130, né? Aqui é 9 por 130. E eles são semelhantes, então eu posso ter 9/130 positivo. Tá, vamos fazer de forma certa, né, professor? Vamos apagar. Vamos escrever certo. Menos 9/65, claro, menos 4 sobre 65, mais 9 sobre 130. Né? Que é este e este. E na menos 2t, seno de 2t. Então aqui nós temos que fazer essa continha, né? Fazendo essa continha, deixa eu ver a minha calculadora. Bota aqui. Então, 4 menos 4/65. 65 não 64. Mais 9/130. Isso dá 1/130. Então, menos 4/65, cosseno de t, mais 7/65, seno de t, mais 4/65, e na menos 2t, cosseno de 2t, mais 1 sobre 130, e na menos 2t, seno de 2t. Ok. Tá concluído? Não. Por que não? Porque a gente vai ter que olhar nos slides anteriores, a gente vai ver que a gente tinha uma parte azul e uma parte verde. Então, nós resolvemos a parte azul. Agora temos que resolver a parte verde. Tá? Porque, além disso, se a gente olhar para as respostas, né, por mais que elas sejam parecidinhas, eu vou ter ali o 7/65, mas aí já começa a surgir alguns problemas, né? Então, tá faltando uma parte. Então, nós temos que olhar para essa parte. Né? E aí você vê o seguinte, é trabalhoso? É, mas em todos eles a gente vai trabalhar basicamente, né, com as propriedades B4, a B3 da tabela, né? Vamos trabalhar com as leis de seno e de cosseno. Então, não muda muito. Aqui, o que conta e o que vai contar bastante para vocês no trabalho é a habilidade algébrica. E aí eu posso passar aqui, daqui até sábado, resolvendo esse tipo de problema, que vocês assistindo vai contar muito pouco. A questão é habilidade algébrica, sentar e fazer. Certo? Então, como é que eu vou dizer? É necessário. Esses dias eu li uma avaliação de aluno e alguém dizia assim, era uma avaliação de aluno da FTech, um aluno escreveu por aí, e eu espero que essa pessoa que escreveu isso tenha sido meu aluno, que a pessoa disse assim, é boa, porém falta tempo, os professores não dão tudo em aula, deixam coisa para casa. Eu me senti elogiado. Tá? Eu disse o seguinte, missão cumprida. E vocês, como alunos de engenharia, sim, vocês vão ter coisa para casa, porque não dá para vocês só abrirem o caderninho na hora da live, da aula, né? Já vamos acostumando com a hora da aula presencial, né? Por mais que é muito provável que em agosto a gente vai continuar online, mas está mais perto do que nunca de nós voltarmos para a sala de aula. Tá, então... Mas eu sei que tinha gente que sonha, né? Que só na hora da aula a gente vai abrir o caderninho, mas não é bem assim. Tá. Professor, fale? Só complementando um pouco aí. Tu pode passar 4, 5, 10 horas falando. O exercício é onde a gente aprende. Não adianta.
Sim, é na hora que a gente senta e faz o que a gente vai. Exatamente. Então, a lista de exercício é onde a gente vai patinar, não vai lembrar, e é onde vai começar a garimpar e entender. Entendeu? Sim. Ali na lista, só vai. Sim, exatamente. É por aí. É por aí que as coisas funcionam. Tá. Então, fechou a parte azul, vamos para a parte verde. Tá. Na parte verde, nós vamos ter o seguinte. S mais 4 sobre S ao quadrado mais 4S mais 8. Tá. Esse problema aqui, ele é mais tranquilo, primeiro porque a gente já sabe que esse nosso denominador, nós já conhecemos ele, que é S mais 2 ao quadrado mais 4. Então, a gente já sabe que a gente tem que decompor o denominador assim. E a gente já sabe também que, como a gente tem um deslocamento aqui dentro, eu vou ter a transformada. Eu posso pegar esse 4 e fazer S mais 2 mais 2, porque daí eu já sei que eu tenho deslocamento. Então, vai ficar S mais 2 ao quadrado mais 4. E aí, nós temos o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Aí eu posso pegar essa parte aqui. E aí eu vou ter uma fração. Então, aqui ela é assim, essa daqui ela é um pouco mais simples, né? Então, S mais 2, ou seja, nós temos o deslocamento. Então, tá. Então, aqui, pela B3, a gente sabe o seguinte. Então, de novo, pela B3, eu vou ter E na menos 2T, né? E na menos 2T, de quem? Da transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 4. Mas esse 2 aqui, ele tá também, de novo, né? Vamos deixar esse 2 ali. Esse 2 ali, ele faz parte da jogada, né? Porque o 2 ao quadrado é 4, então tá dentro do esquema da transformada. 2S ao quadrado mais 4. Então, o que vai acontecer aqui? E na menos 2t vezes o cosseno de 2t mais E na menos 2t seno de 2t. Finalizamos aqui o problema. Finalizamos aqui o problema, a segunda parte, a parte verde. Então, agora o que nós temos que fazer? Então, juntar as duas partes, porque o problema, né, é a soma é somar as duas partes. Então, né, nosso problema aqui estava em somar as duas partes. Vou pegar o vermelho. Então, o meu problema estava em somar as duas partes. Então, vamos ter que somar as duas partes. Tá, primeiro a gente tem que ver que nós temos os semelhanças, né? Tá, depois a gente trata das semelhanças. Então, eu tenho o 765 seno e o menos 465. Então, eles já estão aqui. Tá. Igual a menos 465 cosseno. Vou escrever errado, né? O professor, mesmo olhando para a resposta no livro, cosseno, deixa eu ver, é cosseno, mais 765. Seno T. Ok. Agora, então, essa parte aqui já está feita. Então, agora eu vou ter que juntar o que é semelhante. Então, este daqui é semelhante com este daqui. Então, eu vou ficar com 465 mais 1. Né? Então, quanto é que é 465? 465 mais 1. Tá? Então, 465 mais 1 vai ficar 65. E vai ficar 4 mais 65. 465 dá 6965. Então, vai ficar mais 6965. E na menos 2t, cosseno de 2t. Tá.
E, por fim, nós vamos ter que somar... agora, vamos botar aqui de uma outra corzinha. Tá de preto. Esta aqui com esta aqui. Então, vai ficar 1 sobre 130 mais 1. Então, vai ficar 130... 1 mais 130, né? Então, vai ficar 131 sobre 130. Tá? Então, vê de onde saiu aqueles números todos que aparecem lá nas respostas, né? Então, vê que dá mais 131 sobre 130 e na menos 2t, seno de 2t. Fim. Tá. Então, mas antes de eu fazer esse risco, que eu vou apagar esse risco aqui, a gente tem que comentar algumas coisas. Então, se a gente fosse fazer esse problema por variação de parâmetros, né? Se a gente fosse fazer isso aqui por variação de parâmetros, a gente primeiro ia calcular a parte homogênea. Então, a parte homogênea é esta aqui. Como é que eu sei que é a parte homogênea? É esta aqui. Esta aqui é a parte homogênea porque eu tenho exponencial, né? Eu tenho exponencial, eu tenho o cosseno de 2t, e isso aqui está de acordo com as raízes desse polinômio aqui. Se a gente calcular as raízes desse polinômio, a gente sabe que as raízes desse polinômio é 2 mais ou menos i, né? No caso é menos 2 mais ou menos 2i. Essas são as raízes do polinômio. Então, essa parte aqui está de acordo com as raízes do polinômio. Então, eu poderia reescrever dessa maneira aqui. 6965, cosseno de 2t, mais 131 sobre 130, seno de 2t. E, do outro lado, ficou 465, cosseno de t, mais 7 sobre 65, seno de t. Tá, e essa parte aqui, então, esta parte aqui, só reorganizar as coisas, eu vou apagar. Tá aqui. Vamos pegar aqui uma caneta, uma cor, tá. Então, esta parte aqui, a gente chama de y, é a parte homogênea, como eu já disse para vocês, e essa aqui é a parte particular da solução não homogênea. Então, isso aqui vem da solução homogênea, porque, como eu já disse para vocês, isso aqui está de acordo com a solução, né, da raiz do polinômio, né, da equação característica da homogênea, e essa parte aqui vem da parte não homogênea, por quê? Porque se vocês olharem para o cosseno, para o seno, eles estão de acordo, né, o argumento deles está de acordo com a função, com essa função aqui, é seno de t. Ou seja, aqui dentro é só seno de t. Então, isso tem uma relação entre, pelo fato de eu ter só seno de t aqui, então aqui tem que ter só seno ou cosseno de t, né? No caso, seno e cosseno de t. Então, e aqui eu sei que a parte não homogênea. Então, essa aqui é a parte não homogênea. E essa aqui é a parte homogênea. Existem algumas considerações que se faz lá em algumas disciplinas, que é aquilo que se chama de solução, por exemplo, estacionária. Né? Então, essa aqui é a parte homogênea, essa parte não homogênea. Então, assim, esses valores, o 65, o 69, 65, 131, 13, esses valores, eles dependem das condições de contorno, tá? Das condições que são apresentadas. Eles estão diretamente ligados aos valores da condição que é apresentada. Já esses valores, menos 465, 765, eles já são mais independentes. E existe uma outra situação que é interessante nesse
por exemplo, nessa resposta aqui em especial, que é o seguinte, que é a dependência no tempo, né? Que isso em algumas aplicações, eu acho que em circuitos elétricos tem bastante. Tipo, o que acontece quando você deixa o tempo tendendo ao infinito, né? Se o tempo vai para o infinito, né, o que vai acontecer? Se o tempo vai para o infinito, esta parte aqui, ela vai para zero. Como é que eu sei que isso aqui vai para zero? Porque isso aqui está sendo multiplicado por n menos 2t. E o n menos 2t, ele vai diminuindo, né? Ou seja, porque é um exponencial negativo, ele tende a diminuir. E o seno e o cosseno, eles são sempre esse comportamento aqui. Eles sempre vão ficar fazendo isso aqui. Se eles estão fazendo algo vezes algo muito pequeno, isso aqui vai desaparecer. Porém, vai sobrar essa parcela aqui. Então, a gente diz que há uma solução estacionária, ou seja, uma solução que já não depende do tempo, né? É quando o meu tempo vai para o infinito e eu vejo que uma parte dela tende a zero. Tá? Então, isso são coisas que aparecem em algumas disciplinas, né? Podem aparecer esses termos, né? Eu acredito que mais nos circuitos apareçam isso, certo? Então, aqui está a nossa solução. Bom, assim, eu vou salvar esse material aqui. Eu sei que tem mais uma outra questão da questionário semana passada, mas eu vou resolver ela aqui e depois eu disponibilizo para vocês. Eu não vou resolver com vocês agora, mas eu vou resolver ela e vou disponibilizar o gabarito para vocês. A questão que eu faço agora é abrir para ver se tem alguma dúvida no trabalho, né? Que eu acho que é importante, que algumas pessoas me perguntaram coisas do trabalho e eu queria, assim, a gente pode ver. Alguém me falou eu acho que seria interessante eu dar uma retomada naquela parte de variação de parâmetros. Então, só para finalizar aqui, eu vou resolver esse problema, tá? Eu acho que tem um terceiro aqui, né? Tá. Tem um terceiro problema. Esse terceiro problema aqui depois eu vou resolver com vocês. Depois eu resolvo separado e mando para vocês ali naquele arquivo, né?